Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA, pra gente falar de um dos maiores jogos da história da NBA. Não é um absurdo dizer isso. A vitória do Boston Celtics pra cima do Miami Heat no jogo 6, com um arremesso histórico do Derrick White, que a gente vai discutir o lugar desse lance, né, entre os maiores lances da história da liga. Vamos falar tudo da partida, destrinchar o que aconteceu. Foi uma partida bem maluca antes de chegar naquele arremesso maluco. Vamos projetar um pouco também esse jogo 7 e falar do mercado de free agents, né? Porque é algo que a maioria dos times agora já tá pensando na próxima temporada. O mercado, você tem dois caminhos para melhorar o seu time na NBA: o draft ou o mercado de free agents. Free agents são os jogadores que o contrato expirou e eles estão livres para assinar com qualquer equipe. A gente vai debater aqui sobre os principais nomes que estão disponíveis, e digo a gente porque eu tô aqui com meu amigo William Wallace, do Coast to Coast, um dos melhores perfis de NBA no Brasil, no Instagram, no Twitter. William, que sábado maluco, hein? Gabriel, primeiramente obrigado pelo convite de novo, valeu pra galera aí que tá escutando, e cara, foi um final de semana intenso, cara, porque... Começou com o Borussia Dortmund, né? Pois, assim, isso que eu ia falar, cara, no futebol, no basquete. Então, pra quem achava que não ia ter emoção, que a série ia acabar rápido, cara, eu acho que Boston fez a gente relembrar. Eu falei até no meu Instagram, porque tinha a NBA, né, que é o lugar onde aconteceu o impossível. Verdade, foi um grande jogo. A gente vai começar pela partida em si, e depois a gente vai falar do lance específico do Derrick White. Antes de lembrar, você que tá escutando o podcast, se inscreve, não deixa de seguir o feed, seja no aplicativo que você escute, qual for. Deixa 5 estrelas se você curtir, ajuda bastante o programa a crescer. Compartilha com os amigos que você sabe que gostam de NBA. Muita gente começando a acompanhar a NBA mais de perto nessa altura nos playoffs. Se inscreve no canal se você estiver no YouTube também. Deixa um like lá, se inscreve, liga a notificação, aquela coisa toda. Dados os recados, William, vamos começar por essa partida. Assim, o que me chamou mais atenção durante o jogo todo, e assim, não foi nada surpreendente, porque todo mundo sabia que seria isso, era um ponto muito comentado durante a semana. Durante a semana não, durante os dias antes do jogo, né? O jogo 5 foi na quinta-feira, né? Era um jogo 6 com energia de jogo 7. A tensão, a dificuldade ali em alguns momentos para pontuar, as defesas, o placar 104-103, não um placar necessariamente baixo, mas também não é tão alto como a gente está acostumado a ver na NBA. Eu senti um público bem tenso, como deveria ser, né, lá em Miami, né, a equipe vendo aí você poder ficar do lado errado da primeira virada numa série de melhor de 7, mas eu senti um jogo com energia de jogo 7, você concorda? Concordo, cara, eu acho que foi o Charles Barkley que falou isso, cara, que o jogo 6 ia ser o jogo 7 pra Miami, cara, porque agora eles são definitivamente com as costas contra a parede, cara, porque é uma situação muito atípica, cara. Nunca na história a gente chegou tão perto de ver isso acontecer. Teve Portland, o último time, em 2003, se eu não me engano, contra Dallas, que conseguiu ser de um 0-3 para um 3-3, mas acabou perdendo no jogo 7, cara. E o Boston vai ser o primeiro time que vai jogar um jogo 7 depois de sair perdendo 0-3. Jogar esse jogo 7 em casa, cara. Então, assim, no fundo, por mais que a torcida, por mais que o time de Miami seja super confiante neles mesmos, pela cultura e afins, eu acho que eles sentiram que, cara, pode dar problema isso aqui. E foi o que eu percebi, cara. O Miami produziu o suficiente depois no reto final pra ganhar o jogo ontem. Boston poderia ter ganhado esse jogo de um jeito muito mais fácil se tivesse administrado a vantagem, porque chegou a abrir 10 pontos, se você vai lembrar, chegou a abrir 10 pontos na reta final do quarto período. Mas o time de Boston é um time muito estável, tanto emocionalmente como na quadra. Então acaba que Miami é um time muito mais cascudo, com peças muito mais cascudas assim, que no final das contas não tem nada a perder, cara. Você tem o Gabe Vincent, você tem o Jimmy Butler, que são jogadores que têm uma trajetória que se só já dizem pra onde eles querem fazer, o que eles querem fazer numa quadra, cara. Eles não vão sentir pressão. Mas acaba que muitas coisas aconteceram, né, Gabriel? Eu acho que
esse jogo incrível acabou sendo condicionado muito pelos erros de Boston de novo, cara. Eu acho que Boston, mais uma vez, parabéns, chegaram e venceram com propriedade em Miami. Na minha opinião, jogou o melhor basquete do jogo por 3/4 do jogo. Foi bem melhor. Mas continuam dando mole, cara. E ontem Miami quase fez história de novo, cara, porque a gente vai falar do arremesso e tal, mas teve 2 bolas de 3 do Duncan Robinson que essa bola dele tá caindo, não acabou caindo. Os 3 lances livres do Jimmy Butler, numa falta bem questionável do Al Horford, por exemplo, de 3 pontos, porque existem pessoas que estão dizendo que o Jimmy Butler acabou andando com a bola, deu 2 dribles com a bola, quer dizer, fora a polêmica do cronômetro, mas isso já foi explicado, né? Foi o tempo do Mazzulla que ele pediu. Mas, cara, pra mim foi um espírito de jogo 7, cara. Esse jogo 7 que vai ser agora em Boston é aquele tipo de jogo que pode ser decidido no primeiro ou segundo quarto, cara. Estilo Boston e Philadelphia, por exemplo. Então, eu ia deixar pra falar isso mais pro final, porque eu quero falar algumas coisas do jogo ainda. Só que eu tenho criticado muito o Joe Mazzulla, mas eu tenho que defender ele nessa. A arbitragem ia revisar o lance pra ver se eram 3 ou 2 lances livres, né? O fato dele ter desafiado não fez eles revisar e falar, não, na verdade foi 3. Não. Eles iam revisar de qualquer forma. Não tem problema com esse desafio do Joe Mazzulla. Não achei que ele errou. Naquela situação, a gente que vê, a NBA sabe, os árbitros vão revisar aquele lance, né? Não achei que foi, eles só revisaram porque o Joe Mazzulla pediu o desafio e acabou ficando pior pra eles. Não. Isso eu tenho que defender o Joe Mazzulla. Tem criticado muito, mas tem que ser justo também. Sim. Um jogo com números muito malucos, William, porque o Celtics é um time que depende muito da bola de 3, e a gente via ao longo da temporada regular os melhores momentos da equipe eram quando a bola de 3 estava caindo. Obviamente, todo time que está arremessando de 3 vai jogar melhor, mas esse time do Celtics, acho que a principal diferença pro time do Udoka, da segunda metade da última temporada, né, a única do Udoka no comando, é que aquele time do Udoka tinha mais alternativas, que tinha uma defesa historicamente boa, né, uma defesa absurda, que se o arremesso de 3 não estava caindo, você ainda conseguia sufocar os adversários e eles ainda tinham muita dificuldade para pontuar contra você. Esse time do Joe Mazzulla não tem essas alternativas. Então, quando o time arremessa 7 de 35 de 3, 20% de 3, é um número muito baixo. E você não vai vencer muitos jogos na NBA com 7 de 35. A questão é... Pode falar. Incluindo o 0 de 8 do Tatum, né? Que Sim. fez 35 pontos, mas mesmo assim... E assim, eu achei que ele fez um jogo muito bom. Ele sabia que ele não estava muito calibrado, e ele armou o jogo, pegou rebotes e ele foi muito pra linha de lance livre. 15 arremessos da linha de lance livre. Isso é muito importante. Um jogador que consegue chegar consistentemente. Não é um acaso aqui. Ele bateu na direção da cesta, tentou forçar o contato e conseguiu arremessar 15 lances livres. Isso é muito importante nos playoffs. Isso é muito importante mesmo. Você olha do lado do Miami Heat, 14 de 30 de 3 pontos, que é fantástico, 46,7%. Mas eu fiz o levantamento depois do jogo, eles arremessaram 30% em arremessos de 2, que é inacreditável você arremessar 30% de 2. Parte disso eu achei que o Horford e o Robert Williams, quando ele entrou, eu achei que eles jogaram bem, defenderam bem, então o Celtics defendeu bem o garrafão, mas muito o Heat errando bandeja, né? O Jimmy Butler, ele por 3/4 e meio, ele teve um jogo péssimo, né? E ele acabou crescendo ali no final. O Ben Adebayo fez uma partida muito ruim, 4 de 16, né? Que é muito baixo. Então, de um lado você tem o Celtics, como que eles venceram com 20% de arremesso de 3 pontos? Do outro lado o Heat, como que eles quase venceram com um jogo tão ruim do Jimmy Butler e do Ben Adebayo e arremessando tão baixo de 2 pontos? Então, por isso que eu falei, é um jogo com cara de jogo 7, porque tem muita coisa atípica que aconteceu, né? Você olha de um lado, se eu te disser que o Celtics arremessou 20% de 3, se eu volto no tempo e te digo isso, William,
ó, os Celtics vão arremessar 20% de 3. Tu vai apostar sua casa no Miami Heat, né? Claro. E se eu volto no tempo e te digo, ó, Jimmy Butler e Ben Adebayo vão combinar pra 35 pontos, eles vão arremessar 30% de 2. Eu vou apostar minha casa no Boston Celtics, né? E ainda assim foi por um ponto, um dos arremessos mais históricos da história um dos arremessos mais absurdos da história da NBA. E foi um jogo incrível, e mesmo com essas coisas, esses detalhes, né, inexplicáveis. É difícil, né, de racionalizar, né, William, mas teve muita coisa atípica além do arremesso do Derek White, né? Eu acho, Gabriel, que a gente acaba falando muito dessa parte atípica pelos jogadores que a gente achava que não iam, pro lado de Miami, né? Primeiro, pelos jogadores que a gente achava que não ia fazer o que estão fazendo, cara. O Caleb Martin jogando como um Klay Thompson nos seus bons tempos, assim, cara, e pelo contrato ínfimo pro que ele tá rendendo pro time. Sim. O Gabe Vincent, por exemplo, que tá conseguindo produzir muito bem, e é o único cara que pode produzir esse arremesso pra ele mesmo e ser um bom playmaker nesse time. O Kyle Lowry não tá jogando bem, por exemplo. E não tem o Tyler Hero, nem o Oladipo. Então acaba que essas peças vão ter que render de um jeito ou de outro. E foram essas peças que conseguiram ganhar o jogo 3, se eu não me engano, que foi o jogo que o Jimmy e o Ban jogaram nada. E pegando esse gancho, cara, o Jimmy já não tá jogando bem há uns 3 jogos. Você acha que é cansaço? Cara, eu acho que é um pouco de cansaço com a defesa do Tatum em cima dele, cara. A defesa do Tatum, a defesa de Boston. Antigamente você via que as defesas gostavam de deixar muito o Butler isolado, principalmente na região de mid-range, né, indo pro corner, baseline. Mas agora você vê que eles trocam todas as peças nele. Então você vê que ele quer pegar o mismatch com o Derek White já tá saindo do bloqueio fazendo a troca, ou o Horford fazendo a troca. E isso tira ele da zona de conforto, cara. Eu acho que a peça central, assim, é a defesa do Tatum, cara. Sim, concordo. Teve uma sequência no segundo quarto que o Butler não conseguia nada no ataque e nem na defesa, cara. O Tatum fez 6 ou 7 pontos em cima do Butler. Então, assim, cara, o Ban Adebayo, por exemplo, também. Eu acho que o Ban, cara, tá sobrecarregado. Esse sim, cara, eu acho que por mais novo que ele seja, possa estar faltando perna, porque ele tá jogando sozinho contra o Robert Williams ou o Horford. Porque a reserva dele é o Cody Zeller. Rapidinho sobre essa questão do Ben Adebayo, foi um negócio que eu observei, não sei se você vai concordar. O Celtics está espaçando muito o time do Miami Heat, né? Você olha geograficamente, tem todo mundo no perímetro e o Ben Adebayo sozinho, né? E ali ele tem que cobrir muito espaço, como você falou, né? E se você coloca o Cody Zeller nesse espaço, acabou, né? O Cody Zeller não tem velocidade para isso. Eu concordo muito, acho que foi um ponto muito bom que você levantou do Ben Adebayo. Ele realmente parece cansado e o tanto que ele tem que se esforçar na defesa prejudica o jogo ofensivo dele. Exatamente, cara. E, por exemplo, ontem eu acho que ele fez um jogo defensivo ok, cara. Tipo, do seu nível pra até bom. Porque ele que pegou muitos rebotes ofensivos assim no primeiro tempo, que manteve o time vivo. Porque você mesmo disse, cara, Miami arremessou 30% dos 2 pontos. No primeiro tempo, cara, eles estavam arremessando 20. Tava pior. E as únicas bolas de 2 pontos que o Miami conseguia, cara, eram pontos de segunda chance vindos dos rebotes ofensivos. E desses rebotes ofensivos eram 4 da Adebayo no primeiro tempo. Então, assim, cara, eu acho que é difícil falar, cara, porque o Miami conseguiu abrir 3-0 com um elenco curto. Mas uma hora ou outra ia acabar, sabe, cobrando essa conta, sabe, de você ter o Cody Zeller como reserva do Adebayo, cara. Então, eu acho que é muito prejudicando, assim, e acaba que Boston ontem não jogou mal com o Brogdon, por exemplo. O time já tava jogando uma rotação bem curta. Mas você vê que teve outras peças que estavam jogando. Eles falam de free basketball, né? Que é basquete sem pressão. Parece que o Boston não tá pressionado, mas parece que pra Boston, assim, cara, o que eu tenho de percepção foi que de evitar a varrida e conseguir ganhar alguns jogos, parece que isso já deu um up na mente dos caras que vê agora é lucro, vão continuar batalhando. E é isso, cara. E eu acho que Miami teve uma percepção errada de sentimento
de como levar esse restante de série. Porque não dá pra jogar os caras, abrindo 3-0, entendeu? Pô, vamos terminar o serviço, acabou. Perdeu aquele jogo tomando uma surra lá que o Jimmy e o Gabe ficaram dando risada no banco. Do jogo 4, do Super Nintendo. Mas, cara, agora é muita promessa sendo feita. Jimmy e Spolstra falando que vão fechar a série, que vão jogar melhor. E, cara, Boston não tá prometendo nada. É isso que eu acho legal, cara. Porque Boston... Quem fala é o Jaylen Brown falando, né, não deixa a gente ganhar o jogo 3, deixa a gente ganhar o jogo 4. Daqui a pouco vai estar lá, não deixa a gente ganhar o jogo 30. É. Mas eu acho que Boston, eles têm essa pressão da mídia, Gabriel. Eu acho que a gente vai concordar que, pô, fica feio pro time como o Boston, que ficou no topo do leste, ser varrido pelo Miami Heat na final de conferência, por exemplo. Eu acho que é diferente da situação do Bucks. Então agora eles estão sem pressão, cara. Eu acho que, pô, Boston tem tudo pra fazer uma peripécia incrível, cara. Verdade, acho que você tocou num ponto perfeito. A pressão toda nos últimos 3 jogos é em Miami, né? Porque você não quer levar a virada histórica, né? Nos últimos 2 jogos, né? Porque no jogo 4 é natural, né? A gente tem o que o pessoal fala nos Estados Unidos de gentleman sweep, né? Que é você ganha por 4-1, né? Conforme vai passando os playoffs, cada série que você avança, a sensação que dá é que você perde um jogador. Ou por lesão, ou o técnico não confia mais nele em quadra, né? E teve, por exemplo, como você falou, né? O Brogdon não jogou nesse sábado, né? Se machucou. Robert Williams chegou a ficar um tempo fora da partida com uma lesão no punho. O problema é que o Miami Heat, eles estão com dificuldade para ter mais que 5 caras que eles confiam em quadra. Kevin Love saiu da rotação, nem sei se ele tá machucado, mas ele era claro, no começo da série já ficou claro que, mesmo quando o Heat estava ganhando, que não era uma série para ele conseguia se manter ali nos minutos quando tava Robert Williams e Horford em quadra, mas depois que o Mazzulla mudou de novo o lineup, não fazia sentido. A gente viu muito o Highsmith em quadra no jogo 5, né? A gente não viu ele no jogo 6. A questão agora é que o Heat começou com um quinteto que eu acho que é o que deveria começar mesmo. Gabe Vincent, Max Strus, Jimmy Butler, o Caleb Martin e o Ben Adebayo. O Caleb Martin tá jogando absurdo, como você bem falou. O Corey Zeller, aquela questão que a gente falou. Quando o Celtics está espaçando a quadra, é muito difícil para ele, porque ele é lento. O Kyle Lowry tá fazendo uma série muito ruim. Fazendo uma série bem ruim. E o Duncan Robinson. Os melhores momentos do ataque do Miami Heat no jogo 6 foram nos 20 minutos do Duncan Robinson em quadra. Mas é um bom gancho para levar a gente ao final da partida, William. Duncan Robinson, tudo começa com o Duncan Robinson. Ele erra aquele arremesso de 3 livre. Ele tá ali, ele chegou na NBA, ele recebeu aquele contrato porque ele é um grande arremessador de 3. E tudo bem, ele errou, acontece, todo jogador vai errar. Ele tava 100% livre. Ele erra aquele arremesso que poderia ter empatado o jogo, vai pro outro lado, acontece, não lembro se tem mais uma posse do Heat antes disso, acho que tem. Depois tem aquele ali com 1 minuto pro fim, pro Heat virar o jogo. O Jimmy Butler leva a bola, o Duncan Robinson eu achei um pouco forçado. Eu achei que o Heat poderia ter trabalhado um pouco mais a bola. Ele tenta o arremesso de 3, não consegue. O que você achou dessas decisões do Duncan Robinson? Primeiro, na minha opinião, já vou dar a minha opinião, eu acho que o Duncan Robinson tinha que arremessar mesmo. Ele errou, acontece. O segundo, eu gostaria de ter visto a bola um pouco mais trabalhada. Ele estava com um bom aproveitamento, né? Antes desses 2, ele tinha acertado 3 de 4 tentativas. Estava espaçando muito bem a quadra e estava, em alguns momentos, atacando a cesta também, né? Que é algo que a gente não vê muito do Duncan Robinson. Mas eu achei, principalmente, que o segundo ele se precipitou um pouco. Ainda mais tendo errado aquele outro pouco tempo antes. O que você achou, Igor? Cara, primeiramente o que você falou é muito verdade, cara. O Duncan Robinson parou de ser um jogador unidimensional, né?
que tava largado do time pra ser uma peça muito importante nas 3 vitórias do Heat na série até agora, cara. Jogando handoff com o Bam Adebayo e lembrando os bons tempos de 2020, por exemplo. Mas acabou que... o basquete é muito cruel, cara. Porque o Duncan Robinson, ele acerta essas bolas, cara. Ele acerta a bola mais difícil. Então, pelo menos uma das duas era pra ter caído. Acabou não caindo na primeira. É o que você falou, cara. Deixou-se pro azar, tudo bem. A segunda tinha muito tempo no relógio. Muito tempo no relógio. Então, assim, eu acho que Miami jogou pelaquela bola que, pode ter pro relógio, mas eu vou matar toda a reação dos caras. Eu vou congelar, vou deixar eles frios, assim. E foram isso que, na minha opinião, visaram, cara. Que seguiu o Maestro Júnior, né? Rodar a faca. Exatamente. E... cara, foi difícil pra... O Duncan admitiu, né? Ele falou, esses últimos 2 arremessos estão na minha conta. Eu vi muito torcedor do Heat defendendo ele, né? Porque faz parte, tá ligado? Quem tinha que ter tomado a frente foi o Butler e o Adebayo. Acabaram falhando mais uma vez. E o Duncan acabou sendo vítima da circunstância, né, cara? E acho que dói também porque não precisava ser um arremesso de 3 ali, né? O Heat estava perdendo por 1 ponto, né? Você podia ter tentado... Tudo bem que a equipe estava arremessando melhor de 3 do que de 2 no jogo, a gente já falou, né? Mas você podia ter trabalhado um pouco mais. E o próprio Jimmy Butler, né? Como você falou, avançando já pro próximo lance, ele não fez um jogo bom. E ele foi meio assim... uma chamada que, no mínimo, é 50-50. A gente vê ela sendo marcada falta no lance do Horford com o Jimmy Butler e a gente vê não sendo marcado falta. E aí tem o bônus dele realmente não estar de ser 3 lances livres. Tem a questão que você falou antes, se ele andou ou não, né? A gente já falou. Mas, de qualquer forma, ele converte os 3 lances livres. Mérito pra ele, né? Você tava num jogo tão difícil. Converter esses 3 lances livres é muito difícil mesmo. E agora a gente entra no arremesso do Derek White. Eu fiz uma lista aqui, William. Eu listei 7 arremessos na história da NBA que eu acho que são os 7 maiores, assim, dos anos 80 pra cá. Se eu te falar que eu vou conseguir avaliar se um arremesso lá dos Celtics dos anos 60 e tal, pra mim é muito difícil. Então, dos anos 80 pra cá, eu peguei os seguintes, William. Larry Bird rouba a bola, dá o passe pro Dennis Johnson em 87 contra o Pistons. Como torcedor dos Pistons, me dói colocar na lista, mas um grande momento. Os Celtics iam perder aquele jogo, iam levar a virada na série para 3-2. Eles vencem aquele jogo, viram, e depois vencem a série, perdem para os Lakers o título naquele ano. Depois, o The Shot, né, o arremesso do Michael Jordan contra o Cleveland Cavaliers. Jogo 5, era uma série melhor de 5, naquela época a primeira rodada era o melhor de 5. Se ele não acerta aquele arremesso, os Bulls estavam eliminados, ele dá a vitória para o Chicago Bulls, que avançam nos playoffs. Se não me engano, naquele ano eles perdem pro Detroit Pistons nos playoffs. Michael Jordan de novo, o Last Dance, o arremesso dele no jogo 6 contra o Utah Jazz, para dar a vitória, o último título dele. Parecia que ia ser o último jogo do Michael Jordan, acabou que não foi, né? Porque ele joga ainda pelo Washington Wizards, mas naquele último jogo dele pelo Chicago Bulls, grande jogo, grande arremesso, e eu acho que se vai pro jogo 7, aquela partida ali, o Utah Jazz parecia mais inteiro naquele momento. Não sei se o Chicago Bulls ia ter perna para vencer um jogo 7. Derek Fisher, 0,4 segundos ele recebe o passe, joga a bola de qualquer jeito, depois do que parecia... É um arremesso que entraria nessa lista, que foi o do Tim Duncan contra o Shaquille O'Neal, né, que foi na segunda rodada dos playoffs da temporada 2004, Lakers e Spurs. Parecia que ia ser o game winner do Tim Duncan, só que o Derek Fisher, ele consegue um arremesso maluco, um 0.4. Acho que não dá pra fazer em menos tempo do que isso, 0.4 segundos. E os Lakers avançam, vencem o jogo 6, eliminam os Spurs, vão pra final da Conferência Oeste. Avança mais um tempo. Eu fiquei em dúvida, antes de falar desse do Kawhi. Kyrie Irving, na final da NBA, do Cavaliers contra o Warriors.
Ele faz o último arremesso do jogo, né? O jogo tava empatado. Mas ainda tinha mais de 1 minuto no relógio. Eu acabei não colocando, William. Você acha que deveria colocar? Eu acho que entra naquela questão que a gente tava falando, né? De arremessos que esfriam todo momento, né, cara? Eu acho que... Mas não é bem o arremesso no final do relógio, né? Ah, não, sim, é. Se a gente quer o arremesso finalzaço do relógio mesmo, cara, aí deixa passar. Deixa os ouvintes aí decidem na sua cabeça se você acha que deveria ou não. Eu cheguei a pensar em botar o toco do LeBron, mas aí teria que ser jogadas mais marcantes da história da NBA, né? Não arremessos. Kawhi Leonard. E esse é um número bem interessante que lembro que na época chamou atenção, e me chamou atenção de novo agora que eu tava pesquisando. O primeiro buzzer beater na história da NBA num jogo 7. Buzzer beater, pra quem não sabe, né, que tá começando a acompanhar agora, é aquele arremesso que a bola sai e quando ela tá chegando ou tá ali batendo no aro, o cronômetro chega a 0, né? O outro time não tem uma oportunidade. Então foi o primeiro, aquele arremesso do Kawhi contra o Philadelphia 76ers, que a bola fica 4 vezes no aro, entra e o 76ers é eliminado. Os Raptors avançam à final da Conferência Leste. O outro que eu coloquei, que eu também fiquei em dúvida, eu quero a sua opinião também, William, é a ponte aérea do Jrue Holiday pro Giannis no jogo 5 da final de 2021. Os Bucks estavam vencendo por 1 ponto, o Suns ia ter a oportunidade de virar o jogo, o Jrue Holiday rouba a bola do Devin Booker com 17 segundos pro fim, avança, ao invés de parar o jogo ali pra sofrer falta, ele faz a ponte aérea pro Giannis. A série tava empatada 2-2, então acho que é uma série que o Suns esteve muito mais perto de vencer aquele título do que muita gente lembra, e o Suns poderia ter facilmente vencido aquele jogo e sido campeão, mas pra mim é um lance marcante. Eu acho que deveria estar nessa lista. O que você acha? Concordo plenamente, cara. Inclusive, parece que a gente tem que relembrar muita gente dessa série, cara, que pra mim virou uma coisa meio subestimada, não sei a tua opinião, cara. Sim, e é porque como ela terminou em 6 jogos, eu acho que o pessoal meio que esquece, né? Mas realmente tava 2-2 depois de 4 jogos. Os Suns poderiam ter vencido o jogo 5. Foi uma série muito mais próxima. O Suns poderia ter vencido, e acho que esse lance é o lance que marca aquele título. Pra mim tem que estar na lista dos maiores arremessos da história da NBA. E pra finalizar, Derrick White. Derrick White pega o rebote do Marcus Smart no jogo 6, leva o Celtics ao jogo 7. Eu acho que mesmo que o Heat vença o próximo jogo, tem que estar nessa lista. Eu quero falar de jogo 7, mas antes, agora que a gente chegou nesse jogo, uma coisa que me chama atenção, William. Como a bola sempre chega na mão do Marcus Smart nesses momentos, né? É impressionante. Você tem Tate, você tem Jaylen Brown, e passa jogo, passa temporada e a bola cai na mão do Marcus Smart. O Derrick White pega o rebote, faz a cesta. O Heat deveria ter feito box out, mas é difícil fazer box out contra jogadores menores, e ainda mais nesse momento. Compartilha comigo e com os ouvintes qual foi sua reação e o que você pensou sobre esse lance. Ah, cara, porra. Primeiramente, assim, Gabriel, a gente tá falando dos arremessos na história, né? Quando você tava fazendo uma lista, tava pensando em alguns arremessos aqui também, só pra complementar. Pensei no Robert Horry contra o Sacramento Kings. Sim. Pensei no Paxson contra o Suns também, aquele arremesso de 3 pontos. Então, a NBA é recheada de grandes emoções, assim, cara. E acabou que o Derrick White ontem complementou um pouquinho mais, né? O White falou que o Miami fez um bom trabalho tirando rota de passe do Tatum e do Jaylen Brown, mas quando você observa o replay, cara, você vê que o Max Strus, né, ele não tava marcando o lateral, ele tava tirando a opção de passe do Tatum. E acabou que o Marcus Smart aparece, né, porque tinha que ser ele, né, como sempre. E o pior que eu achei que o arremesso dele foi até bom, cara, foi assim, o arremesso dá pra se consagrar. O Derrick White corre sozinho. O Max Strus, em vez de... não acompanha ele. E nisso ele tava sozinho, com um rebote sexta. Cara, eu não acreditei. Pra mim, eu já tava com a arte pronta do Miami Heat pra lançar já no Twitter. Já tava com o texto pronto já, cara. Só tava esperando apertar o botão. E 1 segundo, ele pega essa bola e
no ar mesmo, faz a bandeja, eu achei que tinha estourado. Também achei. Eu achei que não ia valer, mas eu vi o desespero do cara, assim, eu falei, pô, geralmente todo mundo fica desesperado, mas não dá pra brigar com a imagem. No primeiro replay já deu pra ver, cara. Porra, deu tempo. Aí eu falei, cara, mentira. A gente conseguiu acompanhar um pedaço da história, cara, porque foi indiscutivelmente o maior arremesso da temporada até agora. Sim. Tô falando até agora porque pode, sei lá, acontecer um game winner em jogo 7 amanhã. A gente nunca sabe, porque a NBA tá muito dessas coisas. Um arremesso desequilibrado do Jokic, sei lá, do meio da quadra, qualquer dia desse aí, mas eu acho que... Eu acho até poético, cara, pelo Derek White, cara, porque fiz até uma reunião de informações de manhã, botei no Twitter, que ele é um jogador, cara, que ele jogou 3 anos de universitário, cara, na Divisão 2, por exemplo. No último ano que ele recebeu uma oferta boa, se destacou, foi pra San Antonio, e o Popovich lapidou o cara, e ele é muito importante pra esse time, cara. O Brad Stevens acertou muito na contratação do White, ele jogou muito bem na temporada passada, não jogou tão bem nas finais e nos playoffs no total, voltou a jogar bem nessa temporada de novo, virou titular. Então, assim, cara, eu acho bem legal pela história. Eu acho que Derek White é uma pessoa muito legal também, com um jogador de grupo. Ficou todo emocionado depois do jogo também, né? Falando que eram lágrimas de alegria. E eu acho que, assim, cara, a gente que não tá no vestiário, assim, não deve entender a magnitude de pressão que esses caras devem colocar neles mesmos. E eu acho que aquele choro do Derek White foi muito representativo, porque ele tá chorando por 12 ali, pelo plantel inteiro, pelo corpo técnico inteiro ali, que não tem outra reação além de alegria extrema, cara. Então, eu acho que a gente viu um pedaço da história ontem, cara. Sim, o Derek White, que essa passagem dele pelo Celtics até agora teve altos e baixos, né? E essa temporada ele foi muito bem na temporada regular, foi pra seleção da defesa, né? All Defense. Ele deu uma caída durante os playoffs, voltou a jogar bem e realmente mostrou uma presença de espírito ali incrível na hora de pegar o rebote, fazer a cesta. E na hora, eu concordo com você. Pra mim, eu achei que tinha estourado o cronômetro, né? Jogo 7, lá no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Aliás, vai ter episódio novo depois do jogo 7, logo depois do final da partida, na madrugada de segunda pra terça. Vai ser um episódio menor, mas vai ser falando tudo da partida, falando um pouco das finais da NBA. Não deixem de escutar. Celtics favoritos, óbvio, jogo em Boston e muda totalmente o ânimo, né? Celtics, a vitória lá no Bodog tá pagando 1,33, do Miami Heat 3,50. Boston Celtics favoritos por 7,5 pontos. Total 203, o over-under. E é um total baixo, mas jogo 7 normalmente costuma ser placar baixo. Será que dá pro Miami Heat se recuperar, William, e voltar e vencer esse jogo 7? Porque é um jogo muito desgastante fisicamente, mas mais ainda mentalmente, né? Um time que tá vendo a chance deles se tornarem o primeiro time a perderem uma série depois de começarem perdendo um 3-0. O time do Celtics melhorou ao longo da série, e aí eu acho que a desvantagem de talento do Heat tá ficando muito aparente. O Erik Spoelstra não tá conseguindo encontrar resposta, porque chega um ponto que o outro time é melhor e você tem um elenco inferior e você não tem o que fazer. Ainda mais com as peças que estavam bem, principalmente com o Lowry, não tão bem mais. Não dá pra duvidar do Jimmy Butler no jogo, a gente já viu ele fazer 45, 50 pontos no jogo de playoff, mas é muito difícil. A gente falava isso antes do jogo 6, do jogo 6 era o jogo 7. Era muito difícil acreditar que o Boston Celtics ia perder em Boston. Mas também é um time que já perdeu várias vezes em casa nesses playoffs. Sim. Então, o que você acha? O que você prevê aí pro jogo 7? Cara, eu prevejo sim, Gabriel. Porra. Essa é difícil, cara. Eu acho que, vou falar o básico aqui, é um jogo muito difícil, um jogo muito importante. Buscar os 3 pontos contra o oponente. Buscar os 3... ouvi o que você teve a falar. Mas eu vou sair do muro, cara. Eu acho que eu vou de Celtics, cara. Boston já era meu palpite, cara. Desde o começo da série. Falar agora é fácil, mas
Lembro que eu gravei um Space no Twitter com o Pisou na Linha. A gente falou sobre isso com o Matheus. E um abraço pra ele, inclusive. E a gente comentou sobre isso, que Boston tem muito mais talento, Gabriel. Foi o que você falou, cara. É questão de talento, cara. E muita gente falou, pô, agora, fala aí agora, o Heat abriu 3-0, sei que, tudo bem, parabéns pro Heat e tal, muito legal. Mas agora, eu acho que, pô, cara, tu fazer aquele game winner, que só foi coisa de Michael Jordan, por exemplo, pô, toda a situação jogando em casa, e a gente sabe que Boston jogando em casa nessa pós-temporada, tem sido instável, mas em jogos decisivos tem sido importante. Então, assim, cara, pô, vai me falar que não seria bem broxante, assim, tu Boston perder depois o jogo 7, depois dessa jornada toda, entendeu? Seria. Então, assim, pô, e eu acho até que pra final, cara, eu acho que Boston tem mais respostas pra Denver do que Miami. Respostas no elenco, né? Não de treinador. Eu acho que pra treinador seria muito mais interessante de ver Spoelstra contra o Malone. Mas, cara, eu acho que é um matchup que me agrada, sabe? Denver e Celtics, assim. Assim, se eu sou o Denver Nuggets, eu prefiro enfrentar o Miami Heat. Porque Sim. não só o Boston Celtics é um time mais talentoso, tem a questão do técnico, claro, você prefere enfrentar o Joe Mazzulla do que os Spoelstra, mas o Celtics deu uma encaixada, é um time mais talentoso, e o Celtics, se chegar na final, vai chegar com o ânimo de ter conseguido a maior virada da história da NBA. Então, Claro. é um time que vai entrar com uma energia diferente, e eu acho que o Celtics tem boas peças para encaixar com o Nuggets defensivamente, porque eles podem voltar um pouco mais daquele lineup grande, eles podem ter o Horford seguindo o Jokic e o Robert Williams ali na ajuda, na defesa do garrafão. Então acho que a profundidade nas alas vai ser difícil pro Denver Nuggets, então se eu sou o Denver Nuggets, eu prefiro enfrentar o Miami Heat. Eu acho que o Nuggets é favorito contra qualquer um dos dois, mas é uma série mais difícil contra o Boston Celtics. Eu vou de Boston Celtics também no jogo 7. Era o meu palpite antes da série. Acho que era o meu palpite antes da série. Não lembro agora. Eu vou deixar no ar aí. Se alguém lembrar, por favor, me manda no Twitter. Mas depois do jogo 3 eu falei, eu achei que a série tinha acabado. Então, tava errado. E, assim, 149 vezes isso aconteceu e nunca teve virada, né? Vai ser a primeira. Mas eu achei que tinha acabado. Eu não achava que o Celtics ia ter a força mental pra voltar nessa série. E eles estão, e eu acho que eles são favoritos no Bodog aqui, né? Como eu falei, 3,50 o Heat, vitória, 1,33 do Boston Celtics. Se você quiser apostar, clique lá no meu link na descrição. Crie sua conta por lá, tem que usar meu link. Me ajuda bastante aqui no podcast. Mas eu acho que dá Boston Celtics. Acho que a gente vai ter uma final entre Denver Nuggets e Boston Celtics vai ser fantástica, né? Mais sobre ela, se ela se concretizar, e Miami Heat e Denver Nuggets também seria muito legal. Mais sobre ela, se ela a final da NBA no próximo podcast. Vamos falar do mercado de free agents agora, William, porque é algo que a gente tem falado muito ali, eu tenho pontuado aqui no podcast, o time tem que se mover no mercado de free agents, tem que reforçar e tal, o que vai fazer e tal, mas eu nunca falo especificamente dos jogadores que estão. E o grande ponto é o Kyrie Irving. O Kyrie Irving, o contrato dele chegou ao fim, e eu fiz um vídeo sobre isso, né, no sábado, e acho que a gente pode começar pelo Kyrie Irving, depois passar pelos principais nomes. Eu só consigo ver duas possibilidades para ele: o Lakers ou o Dallas Mavericks. Meu palpite é que ele fica no Dallas Mavericks, porque eu acho que os Mavericks é o time que tem mais incentivo para manter o Kyrie, porque eles investiram pesado na troca. No Lakers, o LeBron, que é o Kyrie Irving, todo mundo sabe, e ele deixou bem claro isso na última janela de trocas. Só que contratar o Kyrie Irving significaria provavelmente perder o Rui Hachimura e o D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell, ótimo. Sei que o torcedor do Lakers já tá se oferecendo pra levar ele no aeroporto. Não que o Rui Hachimura seja melhor que o Kyrie Irving, mas a questão é, eu prefiro ter o Rui Hachimura. Reeves eles vão renovar de qualquer jeito. Esse vai ficar. Ele é free agent restrito, tem o máximo que ele pode oferecer, 90 milhões por 4 anos, se eu não me engano. E o Lakers vai igualar qualquer oferta. O Rui Hachimura também é free agent restrito. Mas eu, particularmente, prefiro ter o Rui Hachimura
e manter uma flexibilidade. Os Lakers agora têm algumas escolhas no draft que eles podem trocar ali pelo quinto, sexto homem nesse elenco, ter um elenco mais profundo. Eu prefiro isso do que ir atrás do Kyrie Irving. Claro que se o Kyrie Irving decidir que ele vai aceitar menos para assinar pelo Lakers, você vai ter Austin Reeves, Rui Hachimura e o Kyrie Irving, e algum dinheiro ainda para você trazer alguns jogadores, por exemplo, o Dennis Schroeder é free agent também, é um cara importante. Aí eu acho que vale a pena. Mas pagando o preço total do Kyrie Irving, eu não faria se fosse os Lakers, e eu acho que o Dallas Mavericks vai manter ele. Tem uma história aí que eles meio que tinham um acordo ali de cavalheiros por 4 anos, $200 milhões quando essa temporada terminasse. Isso acontece mesmo. É proibido tecnicamente, mas acontece na NBA. Mas eu acho que ele fica no Dallas Mavericks. E você? Cara, eu acho que fica assim. E não é nem pela questão de, pô, o LeBron tá pedindo no Lakers e tal. É por questão de paz, cara. Eu acho que em Dallas ele não vai estar num grande centro como Nova York, quando ele tá no Brooklyn. Ele não vai estar em Boston, por exemplo. E ir pra Los Angeles seria, pô, o fim da picada, cara. Qualquer respiro que ele desse, qualquer coisa que ele fosse assistir, os caras vão cair em cima dele, cara. Em Dallas, bem ou mal, cara, Dallas tá tão carente de talento, você tem só o Luka, que o Kyrie é visto como Deus por lá, cara. Então, eu acho que ele acaba ficando por lá mesmo, cara. Concordo. E assim, tudo que saiu de lá de Dallas é que ele se comportou muito bem. Parece que o comportamento dele em Dallas nesse período ele foi tranquilo. Ele cria muita confusão fora de quadra, não tem jeito. E eu concordo com você. A tendência delas acontecerem em Los Angeles, ou em Nova York, ou em Boston, são muito maiores do que em Dallas, né? Porque em Dallas é uma cidade grande, mas é o Dallas Cowboys lá em cima. E é tudo que o pessoal pensa, e o Dallas Mavericks tá mais embaixo, né? Não tem... E o Luka falou, Gabriel, que depois que ele conheceu ele de perto, falou que ele é uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas falam que ele é. E todos os jornalistas, cara, os insiders de Dallas falam que o Kyrie é uma boa pessoa lá dentro do vestiário, que é uma pessoa que ajudou bastante, assim, nessa parte da... Por mais que tenham perdido muitos jogos, mas ele ajudou bastante, assim, nessa parte de união de vestiário lá dentro. Eu acho que foi muito questão de encaixe, cara. É difícil falar isso agora, mas pelo que eu vi, eles vão construir o time agora ao redor dos dois, né? Então o Christian Wood tá caindo fora, o Tim Hardaway Jr. vai cair fora, o Magui vai cair fora, assim. Então, esses dois, o Jaden Harden, o Josh Green, que é o restante que vai vir depois, cara. Essa questão que você falou, né? Todo mundo que joga com o Kyrie Irving ama o Kyrie Irving. Sim. Ele não tem nenhum jogador que jogou com ele que fala mal dele, né? Lembro que teve até aquela série Celtics e Nets, né? Com o Kyrie nos Nets. Acabava o jogo, porra, o Tatum ia lá abraçar ele, o Jaylen Brown ia lá abraçar ele. Todo mundo ama o Kyrie. O problema dele é que ele é um cara difícil de lidar ali fora de quadra, às vezes. Cria alguns problemas que não deveria, some às vezes, né? E tem um histórico de lesões, né? Um cara que tem histórico de lesões e tem 31 anos. Eu não gostei da troca na época que aconteceu. Eu não acho que dá pra montar um time vencedor ao redor dos dois. Do Luka e do Kyrie Irving. Mas assim, pelo que você investiu na troca, você tem que dar um jeito de manter o ativo. E se for o caso, você troca ele na próxima janela e vê o que você consegue, de repente pro próprio Lakers. Mas eu acho que os Mavericks vão ficar com ele. Outros armadores aqui que estão disponíveis, William, esse ano, eu vou passar por todas as posições. Patrick Beverley, eu acho que é um cara útil em, assim, um time competitivo, né? Que é o cara que marca, cria confusão e tal. Ele é um bom armador reserva, né? Mas eu não queria ter ele como titular. D'Angelo Russell, que é um cara que não ajudou o valor dele nesses playoffs, né? Ah, cara, a gente volta naquele esquema de basquete muito cruel, né, cara? Porque o D'Angelo Russell foi uma das principais peças de ressurgimento do Lakers pra chegar na pós-temporada, cara. É que a gente fala, cara, a gente acaba esquecendo que a temporada é muito grande. Uhum. Então, por exemplo, a gente vê o Jordan Poole hoje sendo execrado, cara. Pô, o Poole teve média de 25 pontos, eu acho, naquela época sem o Curry, que ele não jogou e garantiu as vitórias. Então, eu acho que o D'Lo, cara, ele pode ser o último time, assim, de pré-temporada regular. E
E acaba que, assim, cara, o jogo dele acabou encaixando no pós-temporada. Acontece, eu acho que isso aí acaba sendo mais erro do técnico, cara, de não ter o feeling. De você não colocar ele pra jogar e tal, sabe que ele tá ruim. Acaba que pesa, né, que é o nome dele no Russell, All-Star, nome de peso. Mas, de fato, ele perdeu valor de mercado com essa pós-temporada. Ele não... Eu ficaria muito surpreso se ele assinar mais um Max, né? Ele era um jogador que ele tava no contrato máximo, né? Não vai assinar outro desse contrato agora. Eu acho que ele é um grande candidato para assinar por um ano, 20 milhões em algum lugar, tentar se reabilitar. Ele é jovem ainda, ele não é velho, né? Acho que tem 26, 27 anos. Ele é novo demais, cara. Deixa eu ver quantos anos tem o D'Angelo Russell aqui. Que ele tá há muito tempo na NBA e ele apareceu muito cedo, né? Com a história lá com Nick Young e tal. Ele nasceu em 1996, já fez 27 anos, ele é... 27 anos. Eu acho que ele é um grande candidato pra fazer isso que eu falei. Eu acho que pro time certo, cara, por exemplo, em Minnesota, ele vivia de muitos relapsos, cara, mas ele tava numa sequência muito boa em Minnesota, por exemplo. Ele melhorou então, defensivamente assim, também, né? Exatamente. Dennis Schroeder, que eu acho que é um cara bem útil ali como o seu guarda vindo do banco, e ele já se provou muito nesse papel. Russell Westbrook. Westbrook, que foi trocado dos Lakers, nunca foi um bom encaixe nos Lakers, né? E foi pro Utah Jazz, buyout, assina com Clippers, faz aquela série muito boa com o Phoenix Suns. Parece que foi há 6 meses aquela série, né? Mas não, foi 2 meses atrás. Mas ele é um cara que jogou muito bem, só que o Westbrook, você precisa ser o time do Westbrook para ele produzir como ele produziu, né? Tanto que ele começou a jogar tão bem naquele nível quando o Kawhi se machucou, né? E ele ganhou mais espaço no time do Clippers quando o Paul George se machucou. Pra mim é um cara que eu não tenho nenhum feeling, William. Quero saber se você tem. Eu não faço a menor ideia pra onde ele vai. Não sei se ele vai pra um outro time bom, se ele vai assinar com um time ruim, que eu acho que ele não ajuda a evolução de jogadores jovens pelo estilo dele, que ele puxa tanta bola. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele reassina com o Clippers, mas por um valor mais baixo. Mas eu tenho zero feeling pelo qual vai ser o futuro do Russell Westbrook. Concordo com você, cara. Se parece botar minha mão no fogo, eu acho Brooklyn Clippers, cara. Eu acho que acabou sendo um encaixe interessante, porque ele joga, né? Ao contrário dos outros dois. Assim, gerou uma polêmica, porque o time estava encaixado antes dele chegar, e tiveram que mexer umas peças ali, o Terrence Mann, pra encaixar o Westbrook ali. Mas acabou que ele acabou produzindo, cara, de forma positiva pro time. E se provou na pós-temporada em certos pontos, como um bom jogador de defesa, um jogador valioso. Então, assim, eu acho que vale a pena renovar. Vai pesar muito o Paul George, cara. Eu acho que o o Paul George fez por ele, fazendo lobby, falando que pra gente ganhar alguma coisa tem que trazer o Westbrook e tal, eu acho que isso pesa muito, cara. O Westbrook tá estabelecido em Los Angeles também, então eu acho que vai ser uma situação igual teve do Batum, por exemplo, também, alguns anos atrás. Vai reassinar por um valor bem mais baixo no Clippers, assim, que bem ou mal é uma grande se tiver um título, cara. A gente vai bater sempre nessa tecla todo ano de saúde e tal, mas você tem um Kawhi, tem um Paul George. Pode ser interessante para ele também estar no plantel do novo ginásio, do Dome. Então, assim, ele pode ser parte de uma história muito interessante. Então, eu acho que ele vai ficar em Los Angeles, sim, cara. Concordo. E eu acho até que com o Paul George e o Kawhi, eles se machucam e tal. O Westbrook é um cara que joga 75 jogos, 70 jogos, 80 jogos. E 80 jogos, mano? Que nesse estágio da carreira eu acho que ele não vai jogar mais 82 jogos, né? Como ele já jogou. Mas, assim, aquele jogo em janeiro contra o Charlotte Hornets em Charlotte, ele vai dar 100%, né? E isso que eu tenho meus problemas com o Westbrook, mas é um cara que é 100% o tempo todo, né? Ele não tira jogo ali que ele vai ficar mais ou menos, né? Então eu acho que, vamos ver, eu acho que ele vai ficar no Clippers. Alas, Dillon Brooks. O pessoal falando que ele tá na lista de reforços do Shanghai Sharks. E eu fiz essa piada já várias vezes,
Mas assim, é piada, porque eu acho que ele tem lugar na NBA, né? Ele é um cara ali que... todo time precisa ter um psicopata, né? Um cara que nem ele, né? O problema é que não dá pro psicopata arremessar de 3 tantas vezes quanto ele. E ele... O nível de psicopata dele passou dos limites quando ele começou a provocar o LeBron. Mas o Dillon Brooks tem lugar na NBA ainda. Acho que Shanghai Sharks, por enquanto, ainda não. Cara, eu acho que é o sonho de consumo do Shanghai Sharks, né, cara? Mas o Dillon Brooks é time de defesa, né, Gabriel? Depois da All-Star Game, cara, foi um dos 3 melhores defensores de perímetro, assim, cara, na reta final da NBA, cara. Então, acaba que é aquela coisa, cara, a gente condiciona muito a temporada de um jogador pela 5, 6 jogos de playoffs, assim, cara, que são é o mais importante, claro. Mas o Dillon Brooks fez um papel muito importante nesse Memphis, assim, cara, há muito tempo, cara, e eu até acho estranho, cara, e assim, muita gente falando, Memphis vai se livrar do Dillon Brooks porque ele faz trash talk e traz uma cultura ruim pro vestiário. Mentira, não é isso. Ele vai se livrar dele porque ele tá pedindo muito caro no contrato. E Memphis vai acabar entendendo que com esse dinheiro pode conseguir um jogador melhor, cara. A gente tem que lembrar que Memphis tem muito ativo de draft, muita pick sobrando. Tanto que eles quase trocaram pelo Michael Bridges, o Nets, que não quis, mas fizeram um pacote com 4 escolhas de primeiro round, que não é pouca coisa. Então, assim, cara, até fevereiro, cara, vai chegar um ala muito elite em Memphis, cara. Pode que é o que eu tô dizendo aí, porque pra eles se livrarem do Dillon Brooks assim, cara, não vai vir coisa pouco pra substituir. Talvez o Ken Johnson, alguma coisa da vida assim, cara. Tem que ver isso aí nessa lista. Eu ouvi do Dillon Brooks em Houston, cara. Eu gostei da ideia. A gente falou, sair de uma cultura com o jovem pra uma cultura de jovem de novo e talvez deixar os caras mais intoxicados com essa cultura de Memphis, assim, mas... Então, eu vou muito mais pelo caminho... Eu vou muito mais pelo caminho do Dillon Brooks. Eu queria ver ele num time competitivo. Dallas, por exemplo, seria legal ele em Dallas. Eu não sei se Dallas vai ser competitivo, mas eu acho que ele precisa ser, tipo, o 7º homem num time que vai brigar pelo título. Porque eu acho que ele, vindo do banco, um pouco mais tranquilo, sem falar tanto, eu não gosto muito dele num time jovem, não. Um time que não vai competir de verdade. Eu acho que o Memphis Grizzlies precisa dar uma sacudida nesse elenco, né? Como você falou, eles tentaram o Michael Bridges, foi reportado que eles tentaram o OG Anunoby também, né? Eles precisam de um small forward. E se eles conseguirem trazer esse cara, mantendo o Desmond Bane, mantendo o Jaren Jackson Jr., é um baita núcleo, né? Mas o Ja Morant precisa encontrar o caminho dele, né? Fora de quadra, né? Porque ele deve começar a próxima temporada suspenso, né? E pode ser uma suspensão longa. Mas enfim. Outros jogadores, Caris LeVert, do Cleveland Cavaliers, Max Strus, Miami Heat, que tá agora. Um cara que eu acho interessante, Watanabe. Baita arremessador de 3. Acho que é um cara que vai ter mais mercado do que muita gente. Ele é um cara que ele vai assinar o contrato e muita gente vai ficar surpresa pelo valor, né? Mas é arremessador de 3 num mercado que é bem ruim. Isso. Seth Curry. Schroeder deu uma valorizada, né, recentemente. O contrato do Bertans é um absurdo, cara. Procure aí quem tá escutando aí o contrato do Bertans aí no Google. Vocês vão ficar doidos. Seth Curry, que não fez uma boa temporada, se machucou e tal, mas eu acho que é um cara... Seth, não Steph Curry, o pessoal tem é o irmão dele. Lonnie Walker, que jogou no Lakers, né, na Mid-Level Exception. Teve aquele jogo histórico contra o Warriors. Eu acho que esse jogo, Gabriel, vai garantir ele um time pra temporada que vem, cara. Com certeza. O próprio Lakers, talvez, né? Verdade. Garante mais um contratinho. Forwards. Harrison Barnes, Sacramento Kings, veterano. Acho que um bom veterano ali pra você ter no elenco. Jeremy Grant, tá no Portland Trail Blazers, né? Acho que o Blazers tem interesse em manter ele. Jay Crowder, fez nada no Milwaukee Bucks. Joe Ingles, fez muito pouco no Milwaukee Bucks. JaMychal Green, fez muito pouco no Golden State Warriors. Kevin Love, que eu acho que... Sinceramente, eu acho que acabou pro Kevin Love. Gosto muito, mas acho que acabou. Markieff Morris, pouco jogou. Christian Wood, William.
E se você tiver algum outro nome que você queira comentar desse grupo, por favor. Mas o Christian Wood é uma situação estranha dele em Dallas, né? Porque o Jason Kidd nunca confiou nele. Ele é o clássico cara de bons números em times ruins. O que você acha sobre o Christian Wood? Cara, é uma boa pergunta, né, cara? O que eu acho do Christian Wood, cara? Eu acho que ele foi pouco aproveitado, cara, mas eu acho que deve ter alguma coisa lá, Gabriel, de treinamento, de falta de dedicação, porque era visível quando ele tinha minutagem que ele era um parceiro muito bom pro Luka, cara. Você joga lá em pick and pop, né? Você faz o bloqueio, sai pro perímetro, ele tem esse arremesso de 3. Era interessante pra ter. Mas tinha jogos que a gente precisava usar o Magui. Então, assim, até que ponto implicância do técnico com falta de dedicação do atleta? Assim, a gente viu que o Christian Wood já rodou muito time, ele já saiu brigado em muitos times, mas eu acho que vai ser interessante, assim, cara, ver pra onde ele vai, cara, porque dependendo do time, eu achava que ele era uma peça que encaixava em Dallas. Também. Mas aparentemente, cara, ele vai fazer seus 20 pontos, 10 rebotes em outro lugar, cara, porque Dallas não vai ter como ficar, não. Posso jogar uma possibilidade no ar? A situação dele. Posso jogar uma possibilidade no ar? Vai lá. E se ele assina com o Golden State Warriors por um ano, $5 milhões? Bota a cabeça no lugar, vou comprar aqui, vou fazer o trabalho sujo, vou jogar bem no Warriors pra assinar um baita contrato depois em outro time. Então, Gabriel, vou te falar uma coisa. Eu ia falar, pô, não é possível que eles vão contratar o Christian Wood por 5 milhões. Mas eles contrataram o Donte DiVincenzo por esse valor quase. Um cara que tem valor na liga e tal. Então, assim, pode ser uma boa, cara. Melhor que o Jamaica Green porque é o mesmo raciocínio do DiVincenzo, né? O DiVincenzo, vou jogar um ano no Golden State Warriors, vou reabilitar o meu valor, não tem nenhum outro contrato maneiro disponível, e depois vou assinar outro contrato melhor. E ele vai assinar um contrato melhor do DiVincenzo nessa off-season, né? A defesa dele é muito importante. Mas, enfim, pivôs também não tem muita opção. Tem duas interessantes, Brook Lopez e o Jakob Poeltl, né? O Lopez eu acredito que vai renovar com o Milwaukee Bucks, não acredito que ele sairia. Mas mesmo aos 35 anos, eu acho que ele tem um valor bem considerável. Eu acho que isso aí, Gabriel, desculpa te interromper, cara, acho que isso aí vai ter mais discussão do que a gente imagina, cara. Sério? Não agora, não mês que vem, mas daqui, sei lá, cara, uns 2 meses, vamos abrir o mercado, né? Cara, vamos ver mais coisa disso aí, cara, porque o Brook Lopez tá recebendo muito pouco por um cara que terminou em segundo pra defensor do ano, cara. Pô, tá beleza, ele já é um pouco mais velho. Vai ser a mesma questão, cara, do PJ Tucker, por exemplo. Que acabou recebendo um bom contrato pela idade dele, mas pra muita gente foi um contrato maior do que deveria. O Brook Lopez, cara, pô, você acha que ele recebe menos de, sei lá, 13, 15 milhões anuais no próximo contrato? Nunca. Eu ia falar menos de 20. Então. Deixa eu ver aqui o contrato do PJ Tucker, eu não lembro. 11 milhões de dólares. São 10 anuais, cara. 3 anos, se não me engano. Isso. Não, acho que o Brook Lopez 3 anos, 60 milhões. E eu acho que pode chegar um time e oferecer 4 anos, 80. A gente vai se fuder no final desse contrato aqui, mas a gente traz um pivô que, porra, defende nível de defensor do ano, como você falou, né? Foi o segundo colocado. E arremessa de 3. O que você quer mais no pivô? Cara, tem que pagar o Brook Lopez mais do que o Chris Middleton. Essa é a minha opinião. Que também vai entrar na Free Agency também. Ele tem uma player option, né? Então por isso que ele não tá na lista. Tem o Draymond Green, Gabriel. A gente passou de ala pivô, a gente não falou. Se você vai querer falar sobre ele, você acha que fica, cara? Então, é porque eu coloquei os que são... Com certeza são free agents nesse momento, né? O Chris Middleton, ele pode exercer a renovação por mais um ano. O Draymond Green, a mesma coisa. Mas acho que vale falar do Draymond. Quando aconteceu a eliminação, o meu palpite inicial foi que ele não ficaria. Hoje, eu mudei de ideia totalmente. Eu acho que ele fica e eu acho que o Warriors vai trocar o Jordan Poole. Porque eu acho que trocar o Jordan Poole vai ser um pouco mais fácil do que a gente esperava. Eu acho que vai ter algum time, um time jovem, disposto a apostar que o Jordan Poole pode retomar o caminho dele. Não vai ser caro trocar por ele. E eu acho que o Draymond fica, porque ele é uma peça muito integral a esse time. Eu acho que O Steve falou, né, cara, que se ele sair não tem título, não tem competição. Então...
eu acho mais fácil, na próxima off-season, eles se livrarem do Clay do que o Draymond. E eu acho que é muito mais difícil substituir o Draymond, desculpa, do que o Clay. Sim, cara. Porra, cara, eu acho que se o Warriors trocar o Poole, vai ser um dos maiores atestados, assim, de incompetência em gestão de pessoas numa franquia que é exemplo de gestão desde 2009, por exemplo, desde 2013, 12, época do que era Curry. Porque, cara, é visível que o problema do soco ainda rola lá dentro, cara, entendeu? E no final das contas você vai acabar trocando o cara que foi a vítima da situação. E por mais, não tem jeito, é o Draymond Green, né? Mas acaba que é um problema. E tem a saída do Bob Myers também, né? Que é o general manager. Que tá ganhando força, né? Tá ganhando muita força isso. Eu achei que era tipo uma tentativa ali de ganhar um contrato melhor, o Bob Myers, mas ele não participou nem do Combine, né? Não, nada, cara. Ele tá sumido. Falaram que ele não, se ele sair, ele não é nem pra assumir outro time, é pra aquele que quer dar um tempo mesmo. Então. Tá sem dinheiro, né? Coitado dele, ele vai pobre. Arranjar um bico. Tá pobre, né? Vai ter que, sei lá, ter que arrumar ali um jeito de fazer um dinheirinho. E tem o meu Poro, né, cara, que você falou. Será que ele não renova com o Toronto, cara? Eu acho que ele tem a cara de Toronto. Eu acho que o Toronto quer renovar com ele. O fato de não ter muitos bons pivôs nesse mercado dificulta, mas ele encaixou muito bem nesse time do Raptors. Eu achei que ele, assim, tirou, porque era basicamente o Siakam de pivô, né, com o Nick Nurse. Era o Siakam, o Chris Boucher e... Eles precisavam do pivô de verdade, né? Sim, E eu achei que ele se encaixou bem, mas eu concordo com você, eu acho que ele fica em Toronto. Então é isso, pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta nessa madrugada de segunda para domingo. William, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal acompanha o seu trabalho nas redes sociais? E hora de falar todas. Gabriel, primeiramente, cara, mais uma vez obrigado pelo convite, cara, sempre legal estar aqui. Vocês vão me encontrar no Coach Brasil, @BrasilCoach2 no Twitter e @c2c.br.brasil no Instagram. E é isso, galera, a gente se vê lá e a reta final da NBA vai estar muito quente, cara. Ouçam o Cara dos Esportes. Muito obrigado. Sigam o cara do Coach no Twitter e no Instagram. Tem que começar a ver uns negócios de fazer umas lives aí durante as finais da NBA, hein? Deixar no ar isso aqui, hein? Lá no Instagram, fazer umas lives ali pré-jogo. Tem feito no TikTok, o pessoal tem curtido bastante lá. Também fazer alguma coisa no Instagram. Acho que vamos conversar offline. Então é isso, pessoal. O podcast volta madrugada de segunda para terça. Vamos falar tudo do jogo 7. Até lá. Tchau.